Irmãos e irmãs, eu sempre transmito a liturgia da palavra de forma antecipada nas minhas redes digitais. @Paulo Roberto Maciel, 6 no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Para ir ao YouTube, Facebook e blog. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 8 de abril de 2026, quarta-feira, da oitava da Páscoa do Senhor Jesus. A igreja sempre comemora a Páscoa de uma forma diferente. Não termina no domingo da Páscoa. Tem a oitava da Páscoa, porque trata-se da ressurreição de Cristo Jesus. Então, é um período que deve ser estendido. Por isso, a oitava da Páscoa do Senhor. Bem, o ano litúrgico é o a cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme essa veste que eu estou aqui. No rito temos a missa própria com o glória, o prefácio da Páscoa. Eu sou animador e leitor litúrgico na Igreja Central, em Colatina, no noroeste do Espírito Santo. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 1º ao 10º. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, levaram um homem coxo de nascença que costumavam colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele, e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial do dia 8 de abril de 2026, é o Salmo 104 na Bíblia Vulgata ou 105 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 3º B. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Repitamos! Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele. Publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Repitamos! Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Agora vamos ao Evangelho. É o escrito por São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós.
alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, no mesmo dia, primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham conhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que história maravilhosa. Eu sempre gosto de reler essa história, né, dos discípulos de Emaús. Jesus ressuscitado continua agindo na comunidade que o reconhece e o segue. Nós vamos a explicações desse texto no livro Palavra e Vida. Vejamos o que está escrito aqui sobre Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. O importante não é tanto reconhecer o rosto do crucificado no ressuscitado. O importante não é a identidade física, mas deixar que suas palavras cheguem ao coração de cada um de nós e o façam abrasar-se. Os discípulos de Emaús não reconheceram um viajante que se aproximou deles. Só quando esse companheiro de viagem tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e o deu. Eles souberam, então, ligar o que haviam sentido em seu coração com a presença de Jesus. Nós precisamos aprender a fazer o caminho inverso da palavra, que é Jesus, ao pão compartilhado, a Eucaristia, feita ação de graças. Mais uma reflexão temos aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho.
Jesus ressuscitado só aparece aos que já o conheciam e tinham condições de conhecer seus gestos e palavras. No mesmo dia da ressurreição, Jesus percorre longo caminho com os discípulos de Emaús e se interessa por suas preocupações, suas dores, suas alegrias. Dá respostas aos seus anseios, citando as Escrituras, o Velho Testamento. É a palavra de Deus que ilumina a caminhada dos homens e mulheres de todos os tempos. O insistente convite dos discípulos para o peregrino ficar com eles dá ocasião para Jesus se revelar claramente ao partir o pão. Inflamados de amor, os discípulos refazem o caminho de volta e partilham com os apóstolos sua experiência com o ressuscitado. Da comunhão com Deus brota a autêntica missão. Este episódio realça os dois elementos básicos da celebração eucarística: a palavra e a Eucaristia. Por isso a missa tem a liturgia da palavra e depois tem a Eucaristia, que é a transubstanciação, a transformação do pão em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Vamos à história dos santos, porque os santos são exemplos para nós. Por que falamos dos santos? Porque os santos seguiram Jesus, morreram por Jesus, são exemplos para que nós sigamos. Santo Ágabo é do dia 8 de abril, morreu no século I. Foi discípulo de Jesus, mencionado nos Atos dos Apóstolos. Tinha o dom da profecia, previu uma grande fome em toda a terra. Isso está em Atos, capítulo 11, versículo 28. E a prisão de São Paulo no seu retorno a Jerusalém. Atos, capítulo 21, versículos do 10 ao 11. São Dionísio de Corinto é santo do dia 8 de abril. Foi bispo e morreu em 180. Olha, no início da Igreja Católica Universal, que é a mesma coisa, né? A Igreja do mundo, do universo. Foi um grande conhecedor da palavra de Deus. Dionísio de Corinto instruiu pela pregação os fiéis da sua diocese de Corinto e por meio de cartas também os bispos de outras cidades e províncias. Então foi um santo, né, já em vida, depois, né, passou a ser também considerado após o falecimento. Santo do dia 8 de abril é Santo Amâncio de Como, foi bispo, morreu em 449, ano 449. De origem inglesa, foi bispo da região de Como. Essa região fica na Itália. Ali ele construiu uma basílica em honra a São Pedro e a São Paulo. Essa basílica foi para albergar as relíquias dos dois apóstolos que ele tinha levado para Roma. Santa do dia 8 de abril é Santa Júlia Biliarte. Foi virgem e morreu em 1816. Fundou a Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Namur e propagou ardorosamente a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos a mais santos. Agora um beato, é quase santo. O beato, ele está a um degrau de ser canonizado. Basta acontecer um milagre por sua intercessão a Deus e a igreja prepara a canonização que é procedida pelo Sumo Pontífice, o Papa. Então vamos lá, bem-aventurado do dia 8 de abril é o beato Clemente Diósimo. É um presbítero, um padre, que morreu em 1291. Foi o prior geral dos eremitas de Santo Agostinho. Ele reformou com sabedoria as leis da ordem. Bem-aventurado do dia 8 de abril é o beato Julião de Santo Agostinho, religioso. Morreu em 1606. Foi membro da Ordem dos Irmãos Menores Descalços. Foi muito incompreendido pelo modo como praticava austeras penitências. Mas com o passar do tempo, verificaram que ele
era cheio de santidade. Por isso é quase santo. Beato, falta um degrau somente para a canonização. Bem-aventurado do dia 8 de abril ao beato Augusto Czartoryski. Foi presbítero e morreu em 1893. Augusto Czartoryski foi um jovem príncipe polonês. Foi admitido por São João Bosco na congregação salesiana. Apesar da sua frágil saúde, ele desenvolveu bem o trabalho na Igreja Católica. Aos 34 anos, faleceu de tuberculose em Alácio Savona, na Itália. Bem-aventurado do dia 8 de abril é o beato Domingos do Santíssimo Sacramento Iturrate. Foi um presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Morreu em 1927. Foi sacerdote espanhol da Ordem dos Trinitários. Dedicou-se por inteiro à salvação das almas e à exaltação da Santíssima Trindade. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas semanalmente, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Olha, se você receber um não de Deus, aceite, acate, não fique resmungando. Eu falo isso por experiência própria. Eu recebi muitos nãos de Deus e ficava infeliz com a resposta negativa de Deus. Todos os momentos que eu pedi e não recebi a resposta que eu queria, o sim, ficava infeliz, ficava resmungando, murmurando. Mas não é isso que se deve fazer. Com o tempo eu fui aprendendo. Eu recebi muitos nãos de Deus e só depois do passar dos tempos é que eu percebi que os nãos que Deus me deu foram as melhores coisas para mim. Se eu não tivesse recebido os nãos de Deus, talvez não estivesse aqui evangelizando, salvando almas. É a minha missão, salvar almas, porque eu sou um pecador que precisa ajudar outros pecadores. E assim eu vou ajudar a mim mesmo. Maranatá é uma expressão hebraica que significa vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. É a parousia, é o juízo final. Pronúncia católica. A pronúncia dos nossos irmãos das comunidades evangélicas ou protestantes normalmente é Maranata. Mas não importa, é o mesmo resultado. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. Um dia ele voltará, esteja preparado. Creia em Jesus como Deus. Não apenas como um sábio, um profeta, não. Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, El Shaddai, Tsebaot, Elohim, Adonai, o Filho, Yeshua, Jesus, Cristo Jesus e o Espírito Santo, Ruach Kodesh, Paráclito, o Consolador, o Discernidor, o Advogado Espiritual. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados aqui na terra. Não vai esperar arrepender-se depois, não. É aqui na terra. Não morra em pecado grave, porque isso pode afastá-lo do céu. Né? Então, procure, se tiver pecado grave, confesse, vá ao padre. Confesse a Deus sempre que puder, sempre que lembrar-se. Eu sei que nós somos muito esquecidos de Deus. Com os afazeres diários, a gente acaba esquecendo de Deus, mas não pode esquecer. Lembre-se sempre. Reze o terço, que é uma forma de lembrar-se sempre de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel. Para ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /.